Gente querida, eu fico muito feliz de poder caminhar com vocês através de temas tão importantes como os que têm sido tratados nesta série escatológica. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eu sugiro que o faça, pois os principais temas sobre a vida futura já foram abordados neles. No entanto, muitas outras questões necessitam de um melhor esclarecimento, até porque a Bíblia não explica tudo detalhadamente e dúvidas também surgem quando alguns textos são analisados fora do contexto. A passagem que será analisada no vídeo de hoje é a de Mateus 24, do versículo 37 ao 42. Esta passagem pode gerar uma interpretação divergente da doutrina bíblica reformada. Isso pode se dar porque muitos teólogos a usam para defender o arrebatamento secreto da igreja. E sobre esse tema, eu sugiro que você assista ao vídeo desta série, cujo link vai aparecer agora, aqui em cima. É só clicar e você será direcionado ao vídeo que trata sobre as correntes milenistas. Vale muito a pena assistir, viu? Certamente você compreenderá melhor o vídeo de hoje se assim o fizer. E é claro que eu também recomendo que você assista ao vídeo sobre o amilenismo. E para assistir a esse vídeo, é só clicar nesse link que está aparecendo aqui em cima. Como a teologia reformada defende essencialmente a posição amilenista, ela não vê base nas escrituras para a defesa teológica do arrebatamento secreto da igreja. E é importante lembrar a vocês que os símbolos da fé da Igreja Presbiteriana do Brasil são a Confissão de Fé de Westminster e os Catecismos Maior e Menor de Westminster. Destes, os dois primeiros tratam sobre a escatologia e trazem a escatologia calvinista que coaduna com as Sagradas Escrituras. Em relação aos eventos escatológicos, a síntese de suas afirmações é a seguinte: no último dia haverá a ressurreição geral dos mortos, sem intervalo de tempo, dos justos e injustos. Todos os justos que estiverem vivos nessa ocasião serão transformados. E imediatamente depois da ressurreição geral, ocorrerá o julgamento final de todos os homens, justos e injustos, bem como os de anjos. A segunda vinda de Cristo só ocorrerá no último dia, no fim do mundo, enquanto ele vier para julgar a terra. A data, dia e hora, ninguém sabe, tá? E Deus reservou para si esse direito, e ninguém, senão o Pai, conhece a respeito daquele dia. Desta forma, podemos concluir que tanto Calvino como os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil não apoiam nem referendam os ensinos errôneos de uma teologia que não somente é calcada em uma matiz arminiana, mas que fere os fundamentos básicos da nossa fé reformada. Portanto, a falta de princípios hermenêuticos corretos, honestos e coerentes, os quais foram empregados por nossos pais na Reforma e têm servido aos teólogos reformados até os nossos dias, certamente vai gerar uma interpretação equivocada do texto bíblico. Agora, vamos interpretar o texto em questão, que é o de Mateus 24, versículo 37 ao 42. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os seus discípulos em resposta a uma pergunta. Perceba que para a correta interpretação de uma passagem é necessário que uma análise do contexto anterior e posterior, assim como de alguns capítulos ou até mesmo de um livro inteiro, deve ser necessário. Então, até porque é verdadeiro, né? O axioma bastante conhecido. Texto fora do contexto é pretexto. O contexto nos informa que Jesus e seus discípulos estavam saindo de Jerusalém. Os discípulos apontavam a Jesus as glórias do templo. Jesus aproveitou esta oportunidade e afirmou que o templo seria destruído até o ponto em que não seria deixado pedra sobre pedra. Ora, para os judeus, tal destruição do templo só poderia significar o fim de Jerusalém, de sua nação e do mundo. Quando estiveram um momento em particular com Jesus, fizeram-lhe 3 perguntas. Quando estas coisas acontecerão? Qual será o sinal da sua volta? E qual será o sinal do fim dos tempos? Então Jesus profere um sermão profético sobre as coisas que aconteceriam no fim dos tempos. Ele falou sobre tribulação, falou sobre falsos cristos, disse que o sol se escureceria, falou sobre o seu retorno e dos 2 homens no campo, onde um será levado e o outro será deixado. A passagem é clara ao dizer que um dos homens que estará fora, no campo, será levado. Ela não dá nenhum outro detalhe acerca de quem será levado, mas nos diz apenas que um será levado. Também não deixa claro quando ou como isso irá acontecer, nem mesmo o porquê desse acontecimento que parecia tão repentino.
Veja o que o texto de Lucas, que é uma passagem paralela, nos diz. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo estava comendo e bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Lucas 17, 26 a 27. Podemos perceber, portanto, que há uma relação direta entre as pessoas levadas no versículo 39 e a pessoa levada no versículo 40. O que isso quer dizer? Quando analisamos o versículo 39, nós percebemos que as pessoas que foram levadas foram as que viviam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. O texto não fala que foi Noé e sua família, muito pelo contrário, pois fica em evidência que o povo é que foi levado. Ou seja, no verso 40, podemos compreender que o mal será levado e não o bom. Outra questão surge. Levado para onde? A passagem paralela de Mateus 24 é de Lucas 17, como já foi mencionado aqui. No entanto, veja o que diz a passagem do versículo 26 ao 37. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ou seja, uma interpretação plausível seria a seguinte. Na vinda do Filho do Homem, ou seja, na revelação, na segunda vinda de Cristo, na parousia, no último dia, os homens maus serão recolhidos, assim como o joio é recolhido antes do trigo e é amarrado em feixes para ser queimado, ou seja, para ser levado para o fogo. Assim como as águas do dilúvio levaram as pessoas para a destruição, assim também acontecerá aos ímpios na segunda vinda de Cristo. Eles serão levados para um lugar de morte. E assim como a arca preservou Noé e a sua família, os que foram justificados pelo sangue do Cordeiro serão poupados e serão transformados num piscar de olhos e irão se encontrar com o Senhor nas nuvens. Desta forma, embora este texto possa se referir ao arrebatamento da igreja, que será transformada e se encontrará com o Senhor nos ares por ocasião da sua segunda vinda, fica muito evidente que as pessoas levadas ou tiradas são as pessoas más. E, portanto, o texto não diz que elas serão arrebatadas, e sim que elas serão levadas para um lugar de morte. E percebam que no último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão transformados, ao passo em que os ímpios serão levados para um lugar de morte. A Bíblia nos ensina que o Senhor voltará a um mundo que ainda será hostil ao seu evangelho e ao seu domínio. Ressuscitará os corpos dos santos mortos e os transladará, assim como transladará os seus santos que estiverem vivos, para se encontrarem com ele nas nuvens. Irá destruir o anticristo e todos os seus seguidores rebeldes, que serão levados para um lugar de morte em uma catástrofe de fogo que consumirá também o mundo. Ele estabelecerá o trono do seu julgamento e convocará perante ele homens e anjos. Então, os que tiverem sido justificados serão absolvidos publicamente e aclamados como seu povo, e os homens ímpios e os anjos rebeldes serão com justiça destinados à perdição eterna. Ele criará novos céus e uma nova terra, a fim de serem a habitação da justiça para sempre. Outros já acreditam que o povo de Deus é que será levado, e os ímpios serão deixados para a destruição. Não há o menor problema em se defender uma ou outra posição, pois as duas são aceitas, por não causarem conflitos teológicos com as demais escrituras. No entanto, afirmar que este evento se trata de um arrebatamento secreto da igreja é uma posição inadmissível, pois vai de encontro aos ensinos da teologia bíblica reformada. E você? Qual posição você acha mais coerente? Quem foi levado afinal? O bom ou o mal? Deixe os seus comentários, compartilhe este vídeo e acompanhe todo o conteúdo do canal, tá bem? Ore comigo. Pai Celeste, que esperança gloriosa temos em Cristo.
que nós, os que cremos, possamos aguardar tais acontecimentos e que sejamos diligentes, nos esforçando para sermos encontrados em paz, sem mácula e inculpáveis à sua vista. Que outros sejam despertados para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Usa-nos, ó Pai, para que possamos apressar a sua vinda, como o apóstolo Pedro nos orientou. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Nós somos a tua igreja. E como igreja resgatada pelo sangue precioso de Cristo, clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem tragar o seu último inimigo, pois a morte foi derrotada pela vitória de Cristo. E na sua vinda gloriosa, todos nós estaremos com Jesus. E este último dia será a morte da morte para todos nós que fomos justificados pelo seu precioso sangue. Obrigado, Pai, obrigado.